Você já teve a sensação de que ninguém nunca vai te entender de verdade? Ou que se você mostrar quem você realmente é, vai acabar sendo rejeitado? Se essas sensações fazem parte da sua história, talvez você tenha crescido e vivido em um ambiente que a psicologia chama de emocionalmente invalidante. E você pode acabar nem sabendo, né, o que era isso, nem percebendo. E hoje eu vou te explicar o que é isso, como isso afeta o seu emocional, os seus relacionamentos e por que que isso não define quem você é. Meu nome é Paula Rodrigues, eu sou psicóloga, sou criadora do blog Psicoterapia e Afins e esse é o nosso podcast e canal do YouTube. O que é a invalidação emocional? A invalidação emocional, ela envolve padrões de comportamento que eles ignoram as emoções ou eles criticam, as emoções passam a ser tratadas como algo exagerado e pode aparecer em frases do tipo: você está exagerando, isso não é nada, para com isso. A expressão típica, né, de engolir o choro, que acho que muitas pessoas conhecem e infelizmente ouviram ao longo da vida. Isso são formas de negar as emoções, não se conectar com as emoções. E uma coisa que é muito comum, pessoas que vieram de ambientes onde as emoções elas eram ignoradas, as pessoas fingiam que não viam o que está acontecendo. E isso faz com que gere um senso de insegurança e de que essas emoções elas não são válidas e de que você não está sendo percebido naquele ambiente. Isso pode, inclusive, contribuir para que, com o tempo, você aprenda que é melhor esconder as emoções do que realmente você demonstrar e acabar sendo ridicularizado. O que é, então, a validação emocional? A validação, ela envolve você reconhecer que as emoções do outro são reais. Isso não quer dizer necessariamente que você está concordando, não quer dizer que você está ignorando a si mesmo, mas sim que você reconhece o processo emocional do outro. Isso não quer dizer que você vai fazer o que o outro quer ou que você vai deixar de fazer alguma coisa, mas você está reconhecendo que aquela pessoa está sentindo alguma coisa. Olha que interessante, né, esse nuance. Então ela pode aparecer em frases como: eu entendo que é isso que você está passando, eu entendo que é difícil para você, faz sentido que você se sinta assim depois de tudo aquilo que aconteceu. Você não está exagerando, eu estou aqui com você. Então, validar não é resolver, não é corrigir, não é minimizar. É reconhecer que o outro está sentindo algo e isso é legítimo. E é muito importante a gente falar aqui sobre os processos emocionais, que emoções, elas não são certas ou erradas, ou elas não são verdadeiras ou falsas, elas simplesmente são. Se alguém diz que está sentindo alguma coisa, isso por si só já é real. E por ser real, merece ser notado. E muitas vezes a gente olha assim: ah, nessa situação eu não estaria triste ou não estaria fazendo isso que fulano está fazendo. Tudo bem, mas isso não quer dizer que o processo emocional que essa pessoa está passando, ele está errado ou deveria ser de outro jeito. Esse raciocínio ele não se aplica às emoções. As emoções existem, as emoções são sinais que o nosso corpo, a nossa mente enviam sobre processos que estão acontecendo internamente. Elas mandam mensagens, né, de que algo importante está acontecendo e que a gente precisa se conectar com isso. Então, quando a gente fala assim que a emoção do fulano não é real, não tem sentido, ou a gente ridiculariza, isso são formas de invalidação. E validar é notar sem resolver, sem propor soluções, sem corrigir e sem minimizar. Como que esse processo, se você se vê se identificando com esse processo de invalidação emocional, como é que isso pode estar afetando a sua vida hoje? Na verdade, isso pode fazer você duvidar do que você está sentindo, você buscar a aprovação dos outros o tempo todo, se culpar por sentir alguma emoção específica ou todas, né? Por sentir raiva, por sentir tristeza, achar que sentir é errado. Você pode também ter emoções muito intensas ou sentir o vazio.
E existe um processo que a gente chama de desregulação emocional. O que é isso? As emoções elas ficam desorganizadas. Isso não quer dizer que você sente muito intensamente tudo e demonstra tudo. Muitas vezes a desregulação emocional aparece com a desconexão das emoções e também com a intensidade elevada. Então são esses dois polos, esses são dois exemplos de desregulação emocional. Outro ponto importante é que a desregulação emocional ela pode estar ligada a transtornos e também pode não estar ligada a transtornos. Muitas pessoas acham que quando a gente fala de desregulação emocional, a gente está falando de transtornos mentais específicos e não. Pessoas sem diagnóstico, elas podem ter desregulação emocional e podem ter uma desregulação emocional momentânea ali, né? Ou podem ter crescido com essas emoções desreguladas. E como isso impacta nos relacionamentos? Você tem a sensação de que você sente demais, que suas emoções são muito intensas e difíceis de controlar. Também pode aparecer de uma forma que você fica esperando que a outra pessoa adivinhe o que é que você está sentindo. E aí, quando isso não acontece, você se frustra. E pequenas decepções também, nesses casos, elas viram grandes decepções. A discordância, por exemplo, quando você tem alguma discussão com alguém, ela vira uma grande ameaça às relações e você, por ter uma sensibilidade à rejeição, acaba tentando se moldar para ser aceito, para ser aceita. Acho que falar um pouquinho aqui sobre essa sensibilidade à rejeição é muito importante. Isso quer dizer o que na prática? Que pequenas coisinhas, discordâncias, olhares, fazem com que você interprete que o relacionamento ele vai acabar, ou que esse relacionamento não é seguro. E isso gera uma instabilidade nas relações e uma instabilidade também emocional. Então a invalidação ela pode aparecer dessa forma. E o que fazer, né? Paula, me reconheci aqui nessas coisas que você está falando. Acho que o primeiro ponto, gente, é procurar terapia, que a terapia é o lugar onde você vai começar a experimentar suas emoções com segurança. E vai ser um ambiente onde você vai ter as suas emoções validadas. E é essa experiência que a gente precisa ter quando a gente vem de um processo de invalidação emocional. Invalidação emocional, muitas vezes, ela pode estar relacionada a abusos. É muito comum pessoas que sofreram qualquer tipo de abuso, elas duvidarem de si mesmas, elas duvidarem do que elas estão sentindo, do que elas estão percebendo, do que elas precisam. E as emoções, elas são pontos-chave nesse processo de identificar as nossas necessidades. Então, isso pode aparecer também dessa forma, dessa dificuldade de você se conectar com o que você precisa, porque a forma como você se conecta com as suas emoções, ela está muito desorganizada. Então, a terapia é o lugar para isso. Eu acho que você buscar também educação emocional, entender o que são as emoções, observar em você que emoção estou sentindo, isso surgiu em que contexto, o que eu posso fazer com essas emoções. Tem um site que eu gosto muito, que eu mando para meus pacientes, se chama Atlas of Emotions. Ele é um site que mostra as teorias das emoções, desenvolvida pelo psicólogo Paul Ekman, que inclusive é o psicólogo que foi consultor do filme Divertidamente, e ele tem uma teoria muito consolidada, muito estudada sobre os processos emocionais, e nesse site essa teoria está de uma forma assim bem didática, eu adoro. Você vê gráficos, você entende como as emoções elas funcionam, quais são as ações que cada emoção ela, ela gera uma tendência, né, a gente a se comportar daquela forma, porque emoções elas geram tendências de ação. Isso aqui é tema para outro vídeo também. E aí por isso que é importante a gente ter nossas emoções de uma forma organizada, para nós conseguirmos se comportar de uma maneira que seja boa para nós mesmos. Então, a principal coisa que eu queria deixar aqui para você é que muitas vezes a gente vive num ambiente invalidante, a gente sente que a gente não merece ser validado, a gente entende que nossas emoções elas são demais, não merecem ser vistas, e a gente pode achar que nós somos muito difíceis de amar. Eu sou uma pessoa muito difícil, eu sou muito intensa, eu me afeto com tudo, ninguém vai dar conta de lidar comigo. E o mais importante aqui é a gente começar a entender que você não era demais, faltou espaço para
compreensão e para expressão. E você pode, sim, ser o seu próprio lugar seguro. E a terapia também é um ótimo lugar para você ter essas primeiras experiências de vínculo seguro e de um espaço de validação. Então, obrigada por você que chegou até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. E se inscreva na nossa newsletter semanal. Acesse nossos textos no site. Acompanhe no Instagram, TikTok, no YouTube e no Spotify. Até a próxima!